Deus usa esses sinais quando está mudando o destino de alguém. Você está vendo? Tudo parecia estável. O cenário da sua vida tinha uma ordem, uma previsibilidade, uma segurança silenciosa. Mas, de repente, algo começou a mudar. Pequenas desconexões internas surgiram. Coisas que antes faziam sentido agora perderam o brilho. Pessoas que sempre estiveram por perto começaram a se afastar. Portas que você planejava atravessar se fecharam antes mesmo de você tocá-las. E você tenta nomear o que está acontecendo, mas não encontra palavras. Tudo o que sente é que algo está sendo movido dentro de você, mesmo sem sua permissão. E então surge a pergunta inevitável: Deus, o que o Senhor está fazendo? Nem sempre as transformações espirituais vêm com um aviso prévio. Às vezes, Deus muda o destino de uma pessoa sem fazer alarde, sem pedir permissão, sem explicar cada detalhe. Ele apenas começa a movimentar o que precisa ser realinhado. E se você não estiver atento aos sinais, pode confundir intervenção com perda, redirecionamento com rejeição e reconfiguração divina com caos. Esse vídeo é para quem sente que está sendo empurrado para fora de uma estação, mas ainda não consegue ver para onde ir. Para quem sente que tudo está mudando, mas não entende o porquê. Para quem está orando, mas não encontra respostas. Esperando, mas sem direção clara. Caminhando, mas com o coração apertado por não saber se está na rota certa. Hoje você não vai receber um mapa, vai aprender a perceber o vento, porque quando Deus quer mudar o destino de alguém, Ele não manda primeiro uma explicação, Ele envia sinais, pequenos, precisos, profundos, sinais que não podem ser ignorados por quem tem ouvidos espirituais atentos, sinais que indicam que o céu está mexendo estruturas que seus olhos ainda não conseguem ver. Talvez você esteja exatamente nesse momento. Sem saber, você já entrou em um processo de transição divina. E tudo o que parecia estável começa a balançar, porque Deus está reconstruindo por dentro antes de te reposicionar por fora. Ele está desalojando você de lugares onde a sua alma se acomodou, para que você descubra que descanso verdadeiro não está no conforto, mas na obediência. Nesse vídeo, você vai ser conduzido por uma jornada de revelação espiritual. Vamos explorar os 7 sinais que Deus usa quando está mudando o destino de uma pessoa. Cada sinal será como um espelho para a sua caminhada. E talvez, enquanto você assiste, o Espírito Santo comece a acender verdades que você vinha ignorando. A palavra de Deus não é um acessório para os nossos planos. Ela é o critério que nos protege de caminhos que parecem bons, mas que levam à estagnação. E hoje, se você abrir o coração, vai perceber que não está vivendo um fim. Está apenas entrando em algo novo. Algo que por enquanto você ainda não entende, mas que vai fazer sentido quando você olhar para trás e perceber: Deus estava te preparando. Respire fundo. Não lute contra o que está se desfazendo, porque o que vem de Deus não se perde, e o que se perde, talvez nunca tenha vindo dele. Existem sinais que só aparecem quando o céu muda a rota de alguém, e talvez isso já esteja acontecendo com você. O silêncio que precede a reconfiguração. Antes de qualquer reconfiguração divina, o céu parece se calar. Deus não muda destinos com alarde, mas com silêncio. Ele não invade a alma com pressa. Ele sussurra através do vácuo da rotina. E é exatamente nesse espaço onde nada parece estar acontecendo que tudo está sendo realinhado. Você olha ao redor e não vê movimentação. O que antes te empolgava agora te deixa apático. Pessoas se afastam sem explicação. O que você fazia com paixão agora exige esforço. Não é depressão, é reposicionamento. Não é falta de propósito, é o próprio propósito, desfazendo o que você achava que era permanente. Esse silêncio não é punição, é preparação. Deus não dá todas as instruções quando você ainda está preso às antigas conclusões.
Por isso, ele silencia. Porque enquanto você estiver viciado em resposta, não vai conseguir perceber o mover que acontece nas entrelinhas da sua história. Isaías 42:16 revela esse processo com precisão. Conduzirei os cegos por um caminho que não conhecem, por veredas que não conhecem, eu os guiarei. Tornarei as trevas em luz diante deles e os lugares escabrosos em planos. Essas coisas lhes farei e jamais os desampararei. Você não está sendo abandonado. Você está sendo guiado por rotas que não reconhece. Mas para ver o novo, é preciso desaprender os velhos caminhos. E o silêncio é esse convite, para confiar sem mapa, para andar sem direção aparente, para obedecer mesmo quando você não sente mais nada. Aquietar-se é um ato de guerra contra a ansiedade. Esperar é resistir ao impulso de preencher o vazio com explicações humanas. Permanecer em Deus no meio do silêncio é declarar, mesmo sem entender, eu continuo aqui, porque você é Deus, mesmo quando não fala. O silêncio não quer dizer que você está parado, quer dizer que você está sendo reposicionado. Enquanto nada fora muda, tudo dentro está sendo mexido. Deus tira o barulho para ajustar a escuta. Ele desliga os sinais externos para que você volte a reconhecer a voz que fala dentro do espírito, e não apenas nas circunstâncias. Talvez você esteja num desses momentos agora, onde os seus olhos não enxergam futuro, onde seus planos não fazem mais sentido, onde a antiga visão perdeu o brilho, e talvez isso não seja fracasso, mas favor. Talvez Deus esteja arrancando de você aquilo que não vai caber no que Ele está prestes a fazer. A sua resistência está sendo trocada por rendição. A sua certeza está dando lugar à dependência. E a melhor resposta que você pode dar hoje é esta: Senhor, se é nesse silêncio que o Senhor trabalha, então não me deixe fugir, que eu não troque a sua voz por barulhos mais cômodos, e que mesmo sem ver, eu continue confiando que cada detalhe está sendo reconfigurado para a tua glória. Se você sente que está nesse estágio da jornada, permaneça, porque o silêncio de Deus nunca é um fim. É sempre um início escondido. Os 7 sinais espirituais que Deus usa para mudar um destino. Sinal 1. Quando Deus interrompe uma zona segura sem explicação. Abraão não saiu de sua terra por inquietação pessoal, mas por uma palavra de Deus que não ofereceu mapa, apenas direção. Hebreus 11:8 diz: pela fé, Abraão obedeceu, sendo chamado para ir a um lugar que haveria de receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Quando Deus decide mudar o destino de alguém, a primeira coisa que Ele toca é o lugar de conforto. Pode ser uma amizade de anos, um cargo estável, uma rotina previsível. E é nesse ponto que o conflito começa. Por que sair do lugar que funciona? Porque Deus não te quer apenas funcionando. Ele te quer frutificando. Essa zona segura pode ser emocional, profissional ou espiritual. Pode ser aquela relação que você sabe que está parada, mas você ainda se apega pelo medo do vazio. Pode ser aquele ministério em que você serve, mas já não cresce. Quando Deus interrompe sem aviso, não é punição, é transição. Não espere que Ele te dê todos os detalhes. Deus não trabalha com itinerários. Ele trabalha com direções. Quando a zona segura é retirada, não se desespere. Talvez seja o sinal de que a sua rota está sendo redesenhada do céu. Diga assim: Senhor, se o que eu chamo de conforto está me impedindo de crescer, interrompe, mesmo que eu não entenda agora. Sinal 2. Quando ciclos se encerram sem o seu consentimento. João 15:2 é claro. Todo ramo que dá fruto, Ele poda, para que dê mais fruto ainda. A poda nunca é um sinal de fracasso, é sinal de cuidado. O problema é que a maioria dos ciclos termina antes que a gente esteja emocionalmente pronto para deixá-los ir. Talvez você tenha sido despedido,
Ou uma porta se fechou de maneira tão inesperada que você sentiu que foi deixado de lado. Mas e se esse fim não for o fim? E se for a liberação para o próximo nível? Ciclos fechados por Deus não são perda, são preparação. A poda é dolorosa, mas é também a prova de que você ainda está ligado na videira. Só é podado quem está vivo. Só é removido o que já cumpriu sua função. Quando algo se encerrar sem aviso, sem lógica, sem seu consentimento, pare de perguntar, por que agora? E comece a orar. Senhor, o que vem depois disso? Oremos assim, Deus, se estás encerrando esse ciclo, me ensina a não me apegar ao que já deu o que tinha que dar. Sinal 3. Quando a insatisfação interior aumenta, mesmo com tudo dando certo. Às vezes, a insatisfação não é ingratidão, é convite. Eclesiastes 3:11 afirma, Deus colocou a eternidade no coração humano. E essa eternidade pulsa, inquieta, empurra para mais. Você pode estar em um bom emprego, com salário estável, uma vida organizada, e mesmo assim sentir um incômodo constante. Isso não significa que você seja ingrato, significa que você está sendo chamado. A alma que está crescendo sente dor onde antes havia conforto, e essa dor é um sinal. Quando tudo parece funcionar, mas por dentro nada mais inspira, preste atenção. Deus está te arrancando de um lugar que você não teria coragem de sair por vontade própria. Essa insatisfação é uma antecipação do novo, uma provocação espiritual. Não lute contra ela. Discirna-a. Oremos assim. Senhor, se a inquietação vem de ti, que ela não me leve ao desespero, mas à obediência. Sinal 4. Quando portas boas se fecham, mas o Espírito não permite lamentar. Atos 16, 6, 7 narra um dos movimentos mais estranhos do Novo Testamento. Paulo e seus companheiros querem pregar em Ásia, mas o Espírito os impede. Eles querem ir para Bitínia, mas novamente o Espírito diz não. Como entender isso? Não era algo bom? Evangelizar não era missão? Sim, mas nem toda boa intenção está alinhada com a hora exata de Deus. E o Espírito Santo não tem compromisso com o que parece bom, mas com o que é correto no tempo certo. Quando portas boas se fecham e você sente paz em vez de dor, preste atenção. Quando o não vem sem amargura, talvez seja o céu dizendo, não agora, confia em mim. Às vezes, a recusa do presente é a proteção do futuro. Oremos assim, Deus, não me deixa forçar portas que tu mesmo fechaste. Ensina-me a recuar em paz. Sinal 5. Quando as pessoas certas começam a se afastar sem motivo. Nada é mais confuso do que ver pessoas que pareciam ser resposta de oração começarem a desaparecer do seu caminho sem explicação. Não houve briga, não houve erro, não houve falha, mas houve um movimento invisível, sutil e ao mesmo tempo forte o suficiente para romper laços que pareciam eternos. Você ora, tenta restaurar, tenta entender, mas a única coisa que permanece é o silêncio. Esse é um sinal que poucos reconhecem como divino, mas que muitas vezes é parte do processo de transição espiritual. Deus não apenas remove pesos, às vezes Ele remove presenças, não porque elas eram más, mas porque o tempo delas no seu enredo acabou. A despedida dói porque você se apega, mas o céu não se move por apego, se move por propósito. Provérbios 19, 21 nos lembra, muitos são os planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor é que prevalece. Quando o propósito prevalece, vínculos que eram bons podem se tornar obstáculos invisíveis. Nem todo afastamento é perda. Às vezes é alívio profético, ainda que a alma sinta saudade. Pare de tentar costurar conexões que Deus já encerrou. Você não precisa de companhia emocional, você precisa de aliança espiritual.
e as verdadeiras alianças permanecem mesmo à distância, mesmo no silêncio, mesmo na transição. Deus está limpando o cenário. Não chore pelo que foi retirado. Prepare-se para o que será revelado. Fale para Deus assim: Senhor, se o que saiu da minha vida era necessário para o teu plano, me ajuda a liberar sem mágoa e a confiar que o teu propósito sempre tem razão. Sinal 6. Quando tudo o que funcionava começa a falhar. Você já esteve em uma fase onde tudo que antes fluía simplesmente trava? A mesma oração, o mesmo ministério, o mesmo trabalho, os mesmos métodos, e de repente nada mais responde. O que antes era certeza, hoje é dúvida. O que antes dava frutos, agora parece terra seca, e você começa a se perguntar: será que perdi algo? Será que estou em pecado? Será que Deus se afastou? Nem sempre é correção, às vezes é transição. Ageu 1:6 descreve esse fenômeno espiritual com precisão. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. A falência de resultados pode ser o sinal de que o tempo daquela estação se encerrou. O que era certo ontem pode se tornar peso hoje. Não porque mudou o conteúdo, mas porque mudou o ciclo. Quando tudo começa a falhar ao mesmo tempo, talvez o céu esteja cancelando seu plano para abrir um novo roteiro. Às vezes, Deus desativa os frutos para ativar a fome, e essa fome te empurra para o novo dele. Não lute para manter o que Deus já desativou. O Espírito não habita em ruínas sentimentais, mas em tendas móveis, prontas para a próxima direção. Aceite o fim, abrace o novo. Não tente ressuscitar o que o céu já sepultou em honra. Há algo mais profundo vindo. E antes de entregar, Deus seca o antigo para que você não tenha mais onde se apoiar. Ore assim: Deus, mesmo sem entender a falência daquilo que antes fluía, eu escolho confiar que o teu novo é maior do que o meu antigo confortável. Sinal 7. Quando uma palavra de Deus antiga volta com nova força. Você está no meio da rotina, talvez cansado, talvez indiferente, e de repente, algo que Deus te disse anos atrás volta à tona. Pode ser um versículo, uma promessa, um chamado, e volta com peso, com vida, com clareza. Algo dentro de você acende. Você sente que aquilo nunca morreu, apenas estava em espera. Abacuque 2:3 declara: a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Algumas palavras não são esquecidas, são guardadas. O tempo de espera não é o tempo do não, é o tempo da preparação. Deus não esqueceu o que te prometeu. Ele só estava construindo a versão de você que estaria pronta para carregar o que foi prometido. Quando uma palavra volta com força, mesmo após anos de silêncio, não é coincidência. É alinhamento. É Deus dizendo: agora você está pronto. É o cumprimento de um ciclo invisível, onde o tempo do céu se conecta ao amadurecimento da sua alma. E quando isso acontece, não hesite. Reative sua fé. Retire a palavra da gaveta. Volte a crer com convicção. Você não está recomeçando. Está retomando o que o céu nunca cancelou. Está caminhando para o cumprimento daquilo que, mesmo esquecido por você, permaneceu vivo no coração de Deus. Oração curta. Senhor, reacende em mim a fé para voltar a crer naquilo que o tempo tentou apagar. Se o Senhor falou, então vai acontecer, e eu volto a me alinhar com a tua promessa. Momento de revisão interior. O que o Espírito já está mostrando? Silencie tudo agora. A música, o celular, os pensamentos que insistem em correr antes da hora. Esse momento é uma pausa sagrada, uma chance de olhar para dentro não com pressa, mas com percepção. Porque às vezes a resposta que você está esperando de fora já começou a ser soprada dentro de você.
Só que você ainda está ocupado demais tentando entender com lógica o que só pode ser discernido com o Espírito. Reflita, quantos desses sinais já estão ativos na sua vida? Não como coincidências, mas como alinhamentos. Não como perdas, mas como mudanças programadas. O céu não mexe na sua vida aleatoriamente. Deus não tem prazer em confundir, Ele tem prazer em conduzir. E quando Ele começa a mudar destinos, Ele também muda paisagens, relações, rotinas e até a maneira como você se enxerga. Se ao longo desse vídeo você sentiu o coração ser confrontado, os olhos se abrirem ou a alma estremecer, isso não foi apenas emoção, foi revelação. O Espírito está te mostrando algo. Talvez você não precise de mais um sinal, só de coragem para obedecer o que já foi revelado. Você não está sendo punido, está sendo reposicionado. Aquilo que saiu da sua vida não era um erro, era uma liberação. Aquilo que travou não é castigo, é realinhamento. E aquilo que voltou com força pode ser exatamente o que Deus vai cumprir. É hora de parar de lutar para permanecer onde o céu já não está mais. É tempo de entregar, sem entender tudo. Porque a obediência vem antes da explicação. Não lute com Deus por estar perdendo o que Ele nunca prometeu eternizar. Nem todo presente é permanente e nem todo ciclo precisa de fechamento visível. Alguns só precisam de rendição espiritual. Respire fundo, fale com Ele agora. Diga: Senhor, me ajuda a ver com os teus olhos, a perceber teus sinais, a reconhecer tua mão, mesmo quando minha mente ainda hesita. Porque discernimento não é apenas enxergar o que está acontecendo, é confiar que o que está acontecendo tem um plano maior por trás. Oração guiada, rendimento a um destino que eu ainda não entendo. Senhor, aqui estamos, com o coração nu diante de Ti, sem as respostas que gostaríamos, mas com a fé que ainda pulsa. Hoje, não viemos pedir explicações, viemos entregar o que não compreendemos. Rendemos o controle, rendemos os planos que não se cumpriram, rendemos as pessoas que se afastaram sem despedida, rendemos os caminhos que pareciam certos, mas fecharam antes de começarem. Pai, quebra agora toda a resistência emocional que insiste em querer lógica onde só cabe fé. Quebra o orgulho disfarçado de planejamento. Rompe a teimosia que nos prende ao velho quando o novo já bate a porta. Ensina-nos a ceder antes de entender. Porque o teu mover nunca depende da nossa compreensão, mas da nossa obediência. Espírito Santo, amadurece nosso olhar. Alinha nossa percepção ao tempo do céu. Troca a nossa ansiedade por discernimento. Tira de nós essa pressa por recomeços imediatos e planta em nós a paz de quem sabe esperar. Mostra-nos que nem toda mudança é trauma. Algumas são cirurgias espirituais. E toda dor que nos tira do lugar errado é graça, não castigo. Deus, mesmo que não vejamos o destino, queremos seguir o vento. Mesmo que não tenhamos as garantias, queremos confiar na Tua condução. E se é preciso deixar coisas boas para viver o que é eterno, nos dê força para soltar. Não queremos manter o que o Senhor já encerrou. Não queremos adiar o que o Senhor já autorizou. E agora oramos assim: Senhor, se é o teu mover, então que seja completa a transição. Leva-me, mesmo que doa. Guia-me, mesmo que eu chore. E muda meu destino, mesmo que eu ainda ame o antigo caminho. Eu me entrego ao que não compreendo, porque confio em quem me conduz. Se algo queimou dentro de você hoje, não ignore. Pode ser o Espírito sinalizando que o céu está redesenhando o seu caminho. Há momentos em que Deus muda a rota de alguém, não com trovões, mas com sinais sutis que exigem atenção espiritual. E se você está vivendo um tempo em que tudo parece estar saindo do controle, talvez seja exatamente aí que Deus está assumindo o leme. Por isso, se essa palavra falou com você, declare nos comentários com fé e entrega total: Deus,
muda meu destino, mas não me deixa cego aos sinais. Essa frase não é apenas uma reação emocional. Ela é um posicionamento espiritual, um voto de confiança, um passo em direção à vontade do Pai, mesmo quando os olhos naturais ainda não conseguem enxergar. E se essa mensagem te alcançou de verdade, não por curiosidade, mas por confirmação, então não saia daqui como se fosse apenas mais um vídeo. Inscreva-se neste canal como um ato de rendição. Aqui, cada palavra é construída com oração, com temor e com a convicção de que a Bíblia não é só um alívio, é um critério. Este espaço é para quem já cansou de decidir por instinto e agora deseja viver por discernimento. Você não está apenas passando por dias difíceis, está atravessando um deslocamento espiritual. Quando Deus muda o destino de alguém, Ele não envia um aviso, Ele envia sinais. E nem sempre esses sinais são fáceis de interpretar. Eles podem vir em forma de silêncios, de portas fechadas, de pessoas que saem, de ciclos que se encerram sem o seu consentimento. E se tudo isso estiver acontecendo, talvez não seja a sua vida que esteja saindo do controle, mas o céu que esteja tomando o controle de volta. Você precisa entender, quando o céu decide intervir, não há lugar seguro onde se esconder da vontade de Deus. Ele vai mexer onde você se acomodou, vai encerrar o que você tentou eternizar, vai apagar luzes em caminhos que pareciam certos, não porque Ele quer te frustrar, mas porque Ele quer te reposicionar. E nessa travessia entre o que você perde e o que ainda não chegou, o que você mais precisa não é de explicações, é de paz. Uma paz que não depende de respostas, mas de presença. Uma paz que vem quando você entende que o mesmo Deus que tira é o que entrega. O mesmo que move é o que sustenta. O mesmo que quebra é o que reconstrói. Hoje talvez você não consiga ver tudo com clareza, mas você já pode tomar uma decisão. Seguir o vento do Espírito, mesmo que ele esteja soprando na direção oposta do seu plano original. Não tema o movimento de Deus. Tema permanecer onde ele já não está mais. Não resista à mudança que vem do alto. Resista à tentação de controlar tudo, porque o destino que ele está te levando é maior do que a vida que você está tentando preservar. Você não precisa de mais opções. Precisa de uma só certeza: a vontade de Deus.